França, uma das economias mais antigas do mundo e um dos países que ajudaram a fundar a União Europeia, a qual exerce uma grande influência, especialmente em áreas como segurança, defesa, gestão econômica e política externa. No entanto, em 2023, a França passou por desafios significativos. O país viu uma onda de protestos e insatisfação em relação ao presidente Emmanuel Macron, que apresentou uma série de mudanças nas regras de aposentadoria. Além disso, um foco mais detalhado na situação nacional evidenciou questões estruturais mais profundas, sinalizando um possível declínio da França como uma potência econômica nas próximas 2 décadas. Embora seja atualmente a 7ª maior economia global e a 3ª maior na Europa, projeções indicam que a França começará a perder posições à medida que o centro de poder se desloca para além das fronteiras europeias. O país vislumbra a persistência de um elevado déficit fiscal, prevendo um aumento significativo na dívida pública e se deparando com a possibilidade de uma crise demográfica, semelhante às enfrentadas por Itália e Espanha. Esses elementos ressaltam a complexidade dos obstáculos que a França enfrentará em sua jornada econômica iminente. Isso fica ainda mais claro com mais e mais jovens recém-formados saindo do país para encontrar emprego. Além disso, a falta de chances para progredir socialmente e conseguir empregos começará a causar dificuldades. Assim como em muitos países europeus, a situação econômica atual da França tem raízes profundas no passado, especialmente no período após a Segunda Guerra Mundial, quando foi ocupada pela Alemanha e foi um campo de batalha para os aliados. Após a Segunda Guerra Mundial, a França estava em situação difícil, tanto economicamente quanto em termos de população. No entanto, algo surpreendente aconteceu. A economia francesa se recuperou rapidamente, atingindo seu ponto mais alto durante um período próspero chamado Les 30 Glorieuses, ou em nossa língua, os 30 Gloriosos. Esse sucesso foi impulsionado por uma forma de capitalismo estatal pós-guerra, conhecido como dirigisme, que confiava bastante na intervenção do governo na economia. No início de 1945 a 1968, o governo direcionou recursos longe do mercado de trabalho e consumo, focando no investimento industrial. Depois, entre 1968 e 1983, houve uma mudança gradual para apoiar o mercado de trabalho e consumo, reduzindo a importância do investimento industrial. No ano de 1983, a França tomou um rumo diferente, deixando de lado a ideia de intervenção pesada do governo para adotar uma abordagem mais voltada para o mercado. Essa mudança substituiu a influência direta do Estado por regulamentações da União Europeia. Nesse novo sistema econômico, o foco estava na abertura econômica, mantendo ainda um compromisso com políticas sociais e do mercado de trabalho. Apesar de trazer benefícios para os cidadãos, gradualmente percebeu-se que esses ganhos iniciais estavam prejudicando o crescimento econômico, indicando a necessidade de uma transformação. Em 2002, o governo Chirac assumiu o desafio de reformar esse sistema. Vamos simplificar. Desde 2002, a França implementou um sistema para reavivar a prosperidade na sociedade. No entanto, a economia do país ficou estagnada e os trabalhadores ativos não conseguiam encontrar emprego. Atualmente, essa taxa está em torno de 7,8%, o que é uma melhoria significativa comparado a 10 ou 30 anos atrás. No entanto, ainda está persistentemente acima da média europeia e assim tem sido por um bom tempo. Muitas previsões sugerem que a taxa atual, que atingiu seu mínimo em 15 anos, pode ter atingido o fundo, especialmente porque várias empresas, tanto de serviços quanto industriais, reduziram suas contratações. Mesmo com mais pessoas entrando no mercado de trabalho ao longo do tempo, a França enfrenta desafios persistentes, que impedem um aumento proporcional nos empregos. Desde os anos 1970, desequilíbrios estruturais no mercado de trabalho têm impactado o crescimento do emprego no país. A França está posicionada entre os países da OCDE com menor quantidade de empregos, com uma taxa de emprego consideravelmente abaixo da média da organização. As altas taxas de desemprego e inatividade são problemas crônicos, resultantes principalmente de uma parcela significativa de trabalhadores com baixa qualificação e poucas oportunidades de emprego. Essa situação é agravada por lacunas significativas de emprego entre os jovens e idosos, assim como entre os não nativos,
sendo essa disparidade muito maior do que a média da OCDE. O sistema educacional na França complica ainda mais a situação do desemprego. A busca crescente por qualificações mais avançadas, além do nível universitário, tem deixado muitas pessoas superqualificadas lutando para encontrar empregos adequados. O desemprego entre os jovens está em alta e a necessidade de graus avançados, como mestrado ou doutorado, criou uma lacuna de emprego para recém-formados. Isso faz com que eles sejam excessivamente qualificados para certos cargos ou que lhes falte a experiência necessária para posições mais elevadas. Além disso, as altas contribuições para o seguro social feitas pelos empregadores, somadas a um salário mínimo relativamente alto e regras de trabalho rígidas, acabam dificultando as contratações. Isso limita a flexibilidade no mercado de trabalho e torna mais difícil encontrar adaptações eficazes para os empregos disponíveis. Como resultado, mesmo com um grande número de pessoas com diploma universitário na França, muitos jovens educados e qualificados preferem procurar trabalho em outros países. Esse movimento tem levado a um aumento considerável na comunidade de franceses que moram no exterior, especialmente em países de língua inglesa como o Reino Unido e a Austrália, onde as oportunidades de emprego são vistas como mais promissoras. Esse cenário significa que profissionais altamente qualificados estão deixando o país, o que impacta negativamente o crescimento econômico. Apesar da tendência de queda do desemprego na França, os desafios econômicos evidenciam a necessidade urgente de abordar questões sistêmicas no mercado de trabalho. Tornar o ambiente mais favorável ao crescimento do emprego e ao desenvolvimento econômico sustentável é essencial. A redução nos níveis de emprego apresenta desafios significativos para o país, especialmente devido aos generosos benefícios de bem-estar, especialmente o sistema de pensões. Uma parte substancial desses benefícios é financiada pelos que estão atualmente trabalhando e pagando impostos. Embora em um mundo perfeito, as pensões não seriam necessárias se as pessoas pudessem planejar e economizar para suas necessidades na aposentadoria. A realidade é diferente. Muitas nações, incluindo a França, precisam oferecer esse suporte, funcionando essencialmente como um esquema de pirâmide governamental. Para manter esse sistema operando e garantir o pagamento de pensões para aqueles acima da idade de aposentadoria, o governo depende dos pagamentos feitos ao sistema pelos trabalhadores atuais. Essas considerações destacam a complexidade do desafio e a importância de abordar de maneira eficaz as questões fundamentais que afetam o mercado de trabalho e a sustentabilidade econômica na França. O cenário laboral na França torna-se cada vez mais desafiador à medida que a população envelhece e profissionais altamente qualificados partem para oportunidades de emprego em outros lugares. Isso se torna cada vez mais problemático, pois o governo terá que contribuir com quantias mais substanciais para financiar os programas de aposentadoria, a menos que opte por aumentar a idade para o início das reivindicações. Reformas nesse sentido nunca são simples, mas em alguns países, como a França, parecem ser particularmente difíceis. Em 2023, o país testemunhou protestos generalizados contra as reformas propostas, principalmente relacionadas ao aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. A reforma na França também implica um aumento na contribuição necessária para alcançar uma aposentadoria completa, originalmente estimada em cerca de 14% do PIB. Atualmente, os gastos totais com pensões na França ocupam a terceira posição entre os países da OCDE, contrastando com a média, que é ligeiramente superior a 7,8%. Mesmo considerando que o governo cubra os custos dos regimes especiais, incluindo os funcionários públicos, e levando em conta condições realistas de produtividade, os déficits persistirão por pelo menos os próximos 50 anos sem a implementação de reformas. Diversas alternativas estão disponíveis, como aumentar os impostos sobre a riqueza, os dividendos de grupos de renda mais elevada de maneira mais abrangente e também impor contribuições mais altas. No entanto, a taxa de contribuição obrigatória já é elevada, atingindo quase 28% dos ganhos no nível salarial médio, em contraste com a média da OCDE, que é aproximadamente 18%. Além disso, os gastos sociais e a carga tributária global na França continuam sendo consistentemente os mais altos dentro da OCDE.
Uma mão de obra envelhecida, aumento nos gastos com aposentadorias e uma taxa de desemprego relativamente elevada indicam que a França continuará enfrentando um déficit fiscal, visto que os gastos aumentarão e as receitas fiscais diminuirão. O país mantém um déficit fiscal há algum tempo, atualmente alcançando cerca de 4,9%, o que é consideravelmente elevado em comparação com os padrões europeus. A mitigação desse cenário tem sido desafiada por eventos globais significativos, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de Covid-19, que exigiram um aumento nos gastos governamentais em assistência social, incluindo suporte ao desemprego e cuidados de saúde emergenciais. O orçamento proposto reflete uma combinação de medidas de economia e novos gastos. As economias planejadas estão principalmente relacionadas à redução gradual dos subsídios de energia, estimados em 15 bilhões, correspondendo a 0,5% do PIB, e a retirada das medidas de estímulo pandêmico. Em contrapartida, o orçamento preliminar incorpora despesas adicionais, como 7 bilhões de euros para apoiar a transição verde e 25 bilhões de euros para a indexação de pensões, benefícios sociais e ajustes nas faixas de imposto de renda pessoal. Essa dívida está se aproximando rapidamente da marca de 100% do PIB. Embora não atinja níveis extraordinariamente altos dentro dos padrões da OCDE, ainda implica em pagamentos significativos de juros. O desafio com os altos pagamentos de juros da dívida reside na alocação de recursos longe de atividades econômicas essenciais, como investimentos em infraestrutura ou educação, para atender às obrigações de empréstimos passados. É essencial destacar que a França não está à beira de um colapso e encontra-se em uma posição mais favorável em comparação com outras economias europeias, como Itália ou Espanha. No entanto, abordar desafios de longa data como o desemprego, as ineficiências no mercado de trabalho e as reformas previdenciárias torna-se crucial para direcionar o país rumo a um crescimento econômico sustentável. A urgência de implementar estratégias abrangentes para criar um ambiente propício ao emprego, lidar com déficits fiscais e garantir a sustentabilidade da previdência é iminente. A França encontra-se em uma encruzilhada, onde medidas e reformas decisivas podem pavimentar o caminho para um futuro resiliente e próspero, assegurando sua contínua proeminência na economia global. Considerando o panorama econômico abordado, qual é a sua visão sobre as perspectivas futuras da França? E quais medidas você acredita que seriam mais eficazes para enfrentar os desafios mencionados, como o desemprego, reformas previdenciárias e o equilíbrio fiscal? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir ao vídeo, não esqueça de deixar seu like, um abraço e até breve.